fabricar uma boa tese, como organizar uma tese para o Enem, uma tese para o Unesp, como organizar uma boa tese. O que nós devemos saber de uma tese? Então, vamos começar o nosso trabalho mexendo com a tese. Mas antes de colocar a tese, só quero apresentar a coletânea. Não é? A coletânea aí, que é a coletânea sobre o Big Brother Brasil. Está lá na plataforma, já está na plataforma de vocês, e para ganhar tempo, vou deixar isso para o final. Nosso trabalho, então, está aqui. Hoje, tese, posição clara, mas clara, olha, está aqui, clara, não implícita. Então, tem que anotar aí, a tese, ela é uma posição clara, evidente, não implícita, não com medo de colocar a sua posição. Fiquei um pouco com medo de colocar a posição. Não pode, gente. A posição ela tem que ser evidente, ela tem que ser clara sobre o tema. Sobre o tema. Sempre sobre o tema. Então, analisando ali uma redação que uma aluna me mandou, não é? Uma aluna boa. Olha, a tese dela lá no Enem. Analisar os estigmas. Analisar os estigmas, a fim de resolvê-los, tudo mais. Então, o que o corretor já observa, ou já levanta em si, já vai para o segundo parágrafo? Qual é o primeiro estigma, então, a respeito da doença mental? Qual é o primeiro? Então, o que ela vai analisar? Então, a tese é a orientadora do texto. Ela direciona o tópico frasal. Ela direciona o tópico frasal, ela direciona o próprio texto. Então, nós temos que trabalhar bem essa questão. Nessas semanas, nós estamos mexendo com introdução. Na semana anterior, colocamos um parágrafo muito bom que os alunos se aperfeiçoaram aqui, treinaram aqui no laboratório, alunos mandaram para o professor, não é? A falta de X é um parágrafo muito bom, não é? Mas até o final do ano, são inúmeros parágrafos com os quais nós trabalhamos com vocês. São inúmeros parágrafos. Nós temos um ano, e aí você vai se aperfeiçoando. Opa, meu estilo é um pouco mais isso. Nossa, eu gosto mais daquele. Eu tenho mais chance de crescer na redação nesse tipo de parágrafo, no outro, e assim por diante. Então, nós vamos formando um repertório sobre parágrafos. Hoje, quero chamar a atenção de você para isso daqui. Ela direciona o próprio tópico frasal. Quando a aluna falou, então, olha, diante disto, resta analisar os estigmas sociais que cercam a doença mental. Pronto, acabou. Direcionou já o tópico frasal. É como se eu colocasse já na cabeça do corretor, de início, segundo parágrafo, de início, o primeiro deles é a fraqueza. Então, o estigma associando a fraqueza da pessoa. Ótimo. Não fiz isso. Pronto. Já acabou. Já acabou. A hora que o corretor entra no segundo parágrafo, e você se propôs na tese analisar os estigmas, e a hora que ele entra no segundo parágrafo, ele começa a perceber um monte de conversa e nenhum estigma foi citado. Nenhum estigma. Ou fraqueza, ou frescura, ou problemas aí da própria pessoa, emocionais. Não encontrou nenhuma marca, nenhum estigma. Então, a tese já direcionou, mas a pessoa não entendeu a tese. Ela colocou a tese porque ela decorou a tese. Então, a tese é direcionadora, e por isso que nós vamos trabalhar a tese hoje. Vi que alguns alunos, às vezes, colocam uma tese e não se fecham muito bem na tese. Estava colocando agora com o meu JV, estava conversando com o JV, ele colocou uma parte lá na tese muito importante, a mentalidade social, a mentalidade dos indivíduos. Eu falava, Jota, dá uma olhadinha aí no parágrafo, veja se essa parte aí da mentalidade ficou bem forte. Aí, quando você percebe, não, ficou bem evidente, professor, então o corretor fala, projeto de texto, a tese direcionou o texto. Quando o aluno esquece alguma parte lá, evidentemente já vai complicar todo o nosso direcionamento. É por isso que vamos trabalhar, então, a nossa tese. Hoje, a estrutura vai ser tese. Tudo bem? Então, vamos anotar aí, por favor, tese, aprender a fazer boas teses. Seja para Enem, seja para FAMEMA. FAMEMA que nós falamos é a VUNESP, não é? Toda a VUNESP, com essa questão aí de uma prova com tema polêmico e assim por diante. Vamos então, queridos e queridas? E hoje também temos já um exercício aí para a tese. Como fazer uma boa tese?
como organizar uma boa contextualização e assim por diante. Eu fiz uma contextualização para esse tema aí. Eu fiz uma contextualização para esse tema do João. Antes de entrar na nossa tese, eu fiz uma contextualização para esse tema aí dos reflexos. Eu peguei uma parte fundamental que o João colocou para nós, que é a parte do exibicionismo, né? Ganhar visibilidade cada vez mais. Então, veja, uma contextualização, uma introdução para esse tema, uma contextualização, caminharia desse jeito, olha, referência com repertório cultural. Então, veja, na Grécia, pode anotar, por favor? Na Grécia Antiga, vírgula, a visibilidade é mostrar-se, a visibilidade era reconhecida, era vista na participação de assuntos relativos aos problemas da polis. Isso, toda semana eu tenho um aluno aí que começa o meu curso, toda semana eu vou retomando. Para quem está começando o meu curso, não se esqueça, eu vou fazer uma aula para você, só quem está começando, já vou pegar lá os dados da Regiane, uma aula com quem está começando o meu curso e retomar brevemente, não é a primeira semana, a segunda semana, que nós estamos hoje na semana 7. Então eu quero que você entenda, meu perfeito, minha perfeita que está chegando aí, meu coração, Ottoboni, veja bem, olha o que nós precisamos, numa introdução, caprichar na contextualização, sair arrebentando, gente. Aprender a fazer contextualização lá nas alturas. Não uma contextualização do senso comum. Olha a história, o quanto é importante para nós. Então, nós temos, na Grécia Antiga, a visibilidade tem a ver com o tema? Tem a ver com o tema. Visibilidade é tirado da aula do João. E se tornar cada vez mais visível na sociedade, esses programas midiáticos, sobretudo Big Brother. Agora, isso aqui é contextualização, então todo mundo já sabe, contextualização. Contextualização. A segunda parte é a problematização, como nós trabalhamos na semana anterior. É trazer o tema para a atualidade. Lousa, elemento de coesão, que é o operador argumentativo, apesar da diferença histórica, não é? Porque você tem que unir o ontem e o hoje, então precisa de um operador argumentativo. Ô, professor. Oi, pois não. A sociedade... O que você quis dizer nesse primeiro período, professor? Eu já explico. Eu vou anotar e depois eu explico. Aguarde aí. Apesar da diferença histórica, a sociedade atual, ou a sociedade de hoje, secundariza, ou seja, coloca em segundo plano a atividade de pensar ou refletir
Afim, separado. Olha, veja, olha o tamanho aí, a distância do afim, gente. 1 quilômetro. Afim, vai colocar tudo junto na minha redação? Não. Afim de exaltar. A fim de exaltar uma visibilidade. Aí não é repetição de palavra, porque é retomada da palavra-chave do tema. A visibilidade espetacular. Então, estou colocando o espetacular aqui, porque já estou firmando com aquele autor que o João apresentou, do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. Que se resume no lema. No lema. Estou na TV. Estou na TV. Logo existo. Logo existo. Então, você trouxe para a realidade atual. Então, veja bem, querido e querida, presta bem atenção aí. Contextualização. Lute este ano para fazer contextualização com repertório. Contextualização em que você traga ou uma obra, ou um filme, ou a história. Investimos demais na história aqui. A história é maravilhosa. É só o aluno fazer um link. Olha, o ontem e o hoje. O que prevalecia na Grécia? Prevalecia uma visibilidade, uma exposição. Não é? Uma visibilidade, mas uma visibilidade voltada para o refletir, pensar os problemas sociais, os problemas da polis. Apesar da diferença atual, a sociedade hoje, poderia até colocar a sociedade da mídia, não é? Ou a sociedade mediatizada, poderia colocar, ou simplesmente sociedade de hoje. Secundariza a atividade do pensar, do refletir, a fim de exaltar uma visibilidade espetacular que se resume no lema. Estou na TV. Aquele minuto de fama. Diante disso, vai sair a sua tese. Aqui vai nascer a sua tese. Agora, como eu falava na semana anterior, a tese, ela tem que... É como se fosse uma conclusão da introdução. Você tem que guardar isso, hein? Como se fosse uma conclusão. Por quê? Porque eu já vi inúmeras redações, corrigindo inúmeras redações, em que a pessoa faz uma contextualização, depois inaugura uma tese que não tem nada a ver com o contexto. Tudo bem? Não tem nada a ver com o contexto. Então, por isso que é importante, cada vez mais, pensar na tese e não se esquecer. Quando você pensa na tese, você pensa no tema. Evidentemente, é o tema que vai nascer aqui. Então, eu montei uma tese desse jeito. Lousa. Diante disso, notam-se reflexos. Notam-se reflexos. E eu até coloquei essa tese aqui, porque é algo que meu aluno está errando demais. Olha como você está fazendo. Você está fazendo assim. Veja bem. Olha o que você está fazendo. Nota-se reflexos. É erro grave, mas é grave para a FAMEMA, é grave para o Enem, é um erro de concordância gravíssimo. Por quê? Porque reflexos vai ser o sujeito da oração. O sujeito da oração. Então, a voz passiva, reflexos são notados. Por isso que tem que fazer bem a concordância. Colocou ali o termo no plural, evidentemente o verbo vai ficar no plural. Notam-se reflexos, notam-se benefícios e tudo mais. Notam-se reflexos de programas. Como o Big Brother. Ora, na construção, paralelismo também, paralelismo.
Vou dar uma ideia de paralelismo para você, excelente para a prova da Unesp. Ora na construção da mentalidade social, ora na defesa da democracia. Então, você vai acabar falando que a democracia não estará muito bem defesa. Mas esse na construção, substantivo. Anote aí, na construção de X, tanto na construção de X, quanto na defesa, ou importância, ou decadência, e assim por diante. Não é? Na defesa. Anote aí, substantivo, defesa, construção, defesa. A tese, então, é isso. A tese é o que vai mostrar para nós, que vai direcionar o meu tema. O que eu vou falar no primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o nosso segundo, não é? O que eu vou falar no segundo parágrafo? Oh, mentalidade social. Então, eu vou escrever, evidentemente, o que aparece de mentalidade social aí. A importância do corpo, não é? Do exibicionismo, a crença de que o meu corpo é o importante, de que os assuntos são assuntos comuns, assuntos triviais, é o mesmismo, não é? As coisas que têm que ser da mesma forma para todo mundo tem que conversar sobre isso. O que aparece de reflexo na mentalidade social? Na mentalidade do individualismo, não é? O outro é meu concorrente, Então, no segundo parágrafo, eu vou falar do reflexo na mentalidade social. E no terceiro? No terceiro, aquilo que o João falou, e os valores da democracia. Não é que esse trabalho coletivo, a democracia que aposta no social, o social que é apagado, o social que é diminuído. Como eu coloquei aqui, só para lembrar na lousa, o neoliberalismo. É uma estratégia do capitalismo, sim, é uma estratégia muito importante. Por quê? Porque ela conseguiu diminuir o papel do social e enaltecer e fazer prevalecer o papel do indivíduo. Então, o neoliberalismo, que é o enfraquecimento do Estado e o alargamento do que é privado, é justamente essa ideia. Ele vai apagar a força do social, do coletivo, e vai fazer prevalecer o quê? A construção do indivíduo. A sociedade é o indivíduo. Eu sou o indivíduo, eu sou o social. E isso é uma derrocada dos valores democráticos da própria democracia. Terceiro parágrafo, eu vou dar conta disso. Deu progressão textual? Deu, porque no segundo parágrafo eu só vou falar do indivíduo, da mentalidade nossa, que vai ser uma mentalidade egoísta, uma mentalidade em que o corpo tem o privilégio, uma mentalidade também, aí, como nós falávamos na semana anterior, narcisística, não é? Uma mentalidade em que a fama aparece em primeiro lugar, uma mentalidade da concorrência, de anular o outro, né? De que o prêmio só advém a recompensa quando o outro perde, e assim por diante. Tem tantas outras coisas aí que vocês podem pensar a partir da aula do João. Entenderam bem? Então, aqui nós temos justamente dois contextos, fazer esse diálogo, tanto no Enem quanto na Unesp, fazer um diálogo, são contextos sociais. Esse elemento de coesão que nós trabalhamos na semana anterior, a sociedade hoje mediatizada, enfim, e aqui a nossa tese. É a tese que nós vamos trabalhar agora com vocês. Tudo bem, gente? Deu para anotar aí? Vamos, então, compartilhar a minha tela e vamos trabalhar a questão de tese, certo? Questão de tese. Como montar boas teses. Saber ser um bom instrumentalizador no que diz respeito à tese. Olha, a tese é um instrumento para o meu texto. A tese não pode ser brincadeirinha. A tese tem que ser muito clara. Ah, teve uma pergunta? Teve sim uma pergunta. Olha, criminalizar o stalking por si só é uma resposta assertiva para combater esse problema? E gostei de uma pegada de uma aluna aí, gostei. Então, a tese tem que ser desse jeito, né? Depois que ela fez a contextualização desse modo, vírgula. A tese, então, tem uma pergunta. A tese é chamada tese-resposta. A tese bem clara, bem evidente. Desse modo,
vírgula. Criminalizar por si não é uma resposta assertiva, já que não leva em conta as causas e as consequências desse problema social. Ótimo! Então, agora ela vai mostrar que, já que... Aí ela vai colocar a causa no segundo. Aí ela vai mostrar, já que essa causa ela vai terminar o parágrafo dela desse jeito. Já que essa causa é desconsiderada, não se pode falar em assertividade. Pelo amor de Deus. Assertividade. Vamos trabalhar isso com Hernaldicas, que é o que mais eu faço aqui. Olha, eu treinei o aluno, mas treinei muito bem o ano passado. De fazer nominalizações. E, olha, estigma. Eu não vi nenhuma palavra no meio da redação estigmatizar, prática estigmatizante, e você estuda comigo isso. Então, eu sei que é um pouco de nervosismo, mas o aluno não pode perder aquilo que é o centro do nosso trabalho, fazer o corretor perceber que tudo está ligado. Entendeu? Tudo está ligado lá em cima e assim por diante. Então, quando nós falamos não é resposta assertiva na tese, apareça lá embaixo no segundo. Assertividade não existe. Fique retomando a palavra por sinônimos. Estigma, estigmatizar, prática estigmatizante. Fique trabalhando assim, tanto para o Enem quanto para o Unesp. Vamos lá, meu querido e minha querida. Compartilhar a tela aí. Vamos embora com o Hernaldicas, então. Nosso trabalho, meu perfeito e minha perfeita, nosso